CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você que acompanha a Rádio CBN Campina Grande nesta manhã de sábado 15 de junho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o CBN Universidade. Eu sou Arivaldo Laurindo. Eu sou Edson Tavares e a partir de agora a gente fala sobre ensino, pesquisa, projetos com a comunidade e as principais ações da Universidade Estadual da Paraíba. A gente fica por aqui até às 10 da manhã. O programa CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação da UEPB. É feito pelos servidores da Codecom, juntamente com estagiários do curso de jornalismo. Vamos aos destaques de hoje. Comunidade acadêmica vota e escolhe quem vai ocupar os principais cargos da reitoria e vai administrar a UEPB pelos próximos 4 anos. Tem a coluna com o professor Luciano Nascimento sobre segurança e reconhecimento facial no Parque do Povo. Na coluna de hoje, segurança pública, monitoramento e reconhecimento facial no maior São João do mundo, no Parque do Povo. Assinado acordo de cooperação internacional com a Faculdade de Nantes, na França, para mobilidade na oferta de componentes curriculares para estudantes e professores. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB realiza trilha ecológica no entorno do açude de Bodocongó, dentro da programação da Semana do Meio Ambiente. E na entrevista de hoje com o professor e pesquisador Douglas Zeppelini, o tema é uma pesquisa sobre espécies que ajudam na decomposição de matéria orgânica e na preservação do solo. Ainda estão abertas as inscrições para quem quiser apresentar o trabalho em eventos sobre a aquisição da linguagem em eventos realizados pelo Departamento de Letras no campus de Guarabira, com o tema Linguagem da Criança em Territórios Férteis e Plurais. E mais, poeta e servidor da UEPB lança livro com 365 poemas que abordam temas do cotidiano. Esses são os principais destaques do CBN Universidade, que está começando agora. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. E começamos com informações sobre o processo de eleição para os principais cargos da reitoria da UEPB. A consulta com a comunidade acadêmica foi na última quinta-feira, dia 13 de junho, em todos os campos da instituição. Professores, técnicos administrativos e estudantes votaram online, através do sistema Helios Voting. A vencedora foi a Chapa 1, UEPB Forte e Inclusiva, formada pelas professoras Célia Regina Diniz como reitora e Ivonildes da Silva Fonseca como vice-reitora. A apuração dos votos e divulgação do resultado foram transmitidas ao vivo pela TV UEPB. A live está disponível no canal do YouTube Rede UEPB. A Chapa 2, Acolher um Novo Tempo, foi formada pelo professor José Joelson Pimentel de Almeida como candidato a reitor e a professora Jaqueline Echeverria Barrancos como candidata a vice-reitora. Toda a organização do processo eleitoral foi realizada pela comissão eleitoral presidida pelo professor Adeilson da Silva Tavares. Agora a gente se liga na participação de Luciano Nascimento aqui no CBN Universidade. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. E na coluna de hoje, ouvintes, vamos tratar de segurança pública, tecnologia, monitoramento, reconhecimento facial, no que é conhecido mundialmente como o maior São João do mundo, no Parque do Povo, conhecido popularmente como o PP. Muito bem, em 2024, o São João de Campina Grande abre com uma série de novidades no campo da segurança pública, a exemplo de 2023. O que vamos tratar hoje, portanto, é sobre, como primeiro elemento, a segurança das massas que irão ao Parque do Povo. Por 30 dias de festa estarão lá e que, portanto, têm o direito de exigir das autoridades
um elemento que está na Constituição do Estado, denominado como segurança. Muito bem. A segurança pública está prevista no artigo 144 da nossa Constituição de 1988. E esse dispositivo diz que a segurança pública é um dever do Estado. E quando falo um dever do Estado, aqui envolve União, Estados e municípios. Que significa dizer que numa festa como essa dos festejos juninos, na cidade de Campina Grande, que acontece no espaço geográfico denominado de Parque do Povo, a realização desse artigo da Constituição fica, portanto, sobre a incumbência do Estado da Paraíba, do município de Campina Grande e, obviamente, envolve uma parte denominada de segurança privada por parte da empresa que organiza, gerencia e executa, portanto, os festejos juninos no Parque do Povo. Mas envolve fundamentalmente uma ideia científica por parte da Polícia Civil do Estado da Paraíba, né? Envolve uma ideia de ostensividade por parte da Polícia Militar do Estado da Paraíba e também, e não nos esqueçamos, e o município que também não o esqueça, né? Da Guarda Municipal, esta como dispositivo do município e da Prefeitura Municipal para a guarda do patrimônio público e do gerenciamento dessas massas que, portanto, ocupam o espaço denominado Parque do Povo. O que significa dizer, portanto, que segurança pública é um direito do cidadão e um dever do Estado. No caso específico dos festejos juninos no Parque do Povo, envolve um terceiro elemento, que é a ideia da segurança privada por parte da empresa que organiza, gerencia e executa os festejos juninos no PP. E quando a Constituição fala que é um dever do Estado e um direito do cidadão, ela fala com fundamento na ideia de preservação da ordem pública, por um lado, e à luz do pensamento da incolumidade das pessoas que estarão frequentando essas festas e do patrimônio público, por outro, digamos assim. É o que envolve, portanto. Então, quando falamos do maior São João do mundo na cidade de Campina Grande, e que envolve um espaço geográfico da cidade denominado Parque do Povo, a organização dessa festa, por parte dos entes do Estado, Estado, município, aqui referidos, mostra e explica, portanto, à opinião pública e ao cidadão e à cidadã, destinatário maior dos festejos juninos, né, que ele poderá vir à festa, que ele poderá frequentar a festa, que ele poderá viver a festa, viver o seu São João, digamos assim, com segurança. E no que envolve essa palavra segurança, nós estamos falando, portanto, né, de um monitoramento que envolve os festejos não apenas no Parque do Povo, mas também, por exemplo, na cidade de Galante, em um evento que acontece na própria cidade de Campina Grande, denominado o Percurso da Namoradrilha. É isso mesmo. O que significa dizer que há, portanto, por parte do Estado e do município, né, um instrumental tecnológico que se demonstra crucial na ideia da segurança pública, na ideia dos festejos juninos, para a segurança daqueles que podemos chamar de os junineiros, aqueles que estão nas festas juninas da cidade de Campina Grande. E esse instrumental tecnológico, como, por exemplo, a ideia funcional e operativa do vídeo monitoramento, e no ano de 2024, essa operacionalidade se dando por drones e, portanto, com um alcance bem maior do ponto de vista da vigilância para, portanto, construir a segurança das pessoas que estão na festa, tem permitido a identificação e a captura de indivíduos com mandados de prisão em aberto, ou seja, pessoas que estavam sendo procuradas pelo Poder Judiciário, já que algum magistrado de alguma vara criminal havia emitido um mandado de prisão contra essas pessoas. E há, portanto, uma central que poderíamos até chamá-la de Central Tecnológica da Segurança do São João de Campina Grande, conhecido como SIC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle da 2ª Região, o que envolve uma competência conjunta, portanto, uma competência conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança e Desenvolvimento Social do Estado, e que todo esse arcabouço tecnológico para, portanto, construir e efetivar a segurança das massas que
frequentam o espaço do Parque do Povo todas as noites nesses 30 dias de festejos juninos, essa máquina tecnológica tem sido informada aos meios de comunicação social pelas autoridades competentes em um arcabouço que pode ser descrito por 221 câmaras fixas no percurso, 180 câmaras PTZ de 360 graus e 36 câmaras de reconhecimento facial nas diversas entradas do Parque do Povo e circunvizinhança, digamos assim. Enfim, o Estado, o município e a empresa que gerencia, organiza e executa os festejos juninos no Parque do Povo são os sujeitos competentes e, mais do que isso, responsáveis pela construção da segurança pública para a massa que frequenta, portanto, os festejos juninos no Parque do Povo. E que possamos todos e todas festejarmos essa festa que é a maior tradição do povo nordestino e uma das maiores tradições do povo brasileiro, sem dúvida alguma. Obrigado, Luciano, e até a próxima coluna Direito e Cidadania aqui no CBN Universidade. Agora é hora da nossa primeira pausa, mas fica sintonizado com a gente que na volta falamos sobre a internacionalização da UEPB. O CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, 15 de junho de 2024, e com uma notícia sobre o processo de internacionalização da Universidade Estadual da Paraíba. É que recentemente o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, professor Francisco Jaime, representando a UEPB, assinou o termo de formalização do Acordo de Cooperação Internacional com a Faculdade de Nantes, na França. A parceria deve permitir mobilidade na oferta de componentes curriculares, tanto da graduação quanto da pós-graduação, para estudantes e professores. O pró-reitor traz mais detalhes sobre o convênio. A UEPB firmou mais um convênio de cooperação internacional, dessa vez com a Universidade de Nantes, na França. E esse acordo nasceu de uma colaboração pessoal minha com um grupo lá de Nantes, uma colaboração dessa que começou em 2018, numa visita que eles vieram aqui na UEPB, aqui no laboratório. Depois dessa visita, a gente começou a trabalhar conjuntamente, publicando alguns artigos, ele fazendo uma parte lá, a gente fazendo uma parte aqui. Então a gente começou vamos dizer, esse namoro científico lá em 2018, e isso foi amadurecendo. Alguns alunos foram fazer doutorado sanduíche lá na Universidade de Nantes, um aluno de pós-doc também foi para lá, e aí a gente foi tentar celebrar isso para poder formalizar mais, e a gente em 2021 teve o sucesso na aprovação de um projeto chamado CAFES-COFECUB, que é um acordo de cooperação entre as agências de fomento do Brasil e da França, que permite efetivamente, financia agora essa mobilidade tanto de professores quanto de estudantes nos dois sentidos. Então eu, por exemplo, ano passado e esse ano já fui para a França, já fiz a minha missão, dei minhas disciplinas lá, apresentei seminários, conheci o ecossistema. Ano passado eles também tiveram aqui no Brasil, a gente organizou um grande simpósio chamado Segundo Brasil-França Simpósio de Química Medicinal, que contou com pesquisadores aqui de 8 estados do Brasil. Então essa cooperação já vinha acontecendo de maneira quase que individual minha com eles, mas eu senti a necessidade da gente efetivamente formalizar isso dentro da universidade para permitir que mais pessoas da UEPB possam ser beneficiados. Então a gente celebrou esse acordo de cooperação que permite também outras pessoas serem beneficiadas desse convênio. Esse acordo permite a mobilidade. Alunos podem pagar disciplinas da França, podem pagar disciplinas aqui no Brasil, do Brasil pode pagar na França. Professores da UEPB podem ministrar disciplinas, componentes curriculares na França. Os professores da França podem vir ministrar componentes curriculares aqui. Então é um acordo amplo que prevê essa parte de mobilidade e cooperação e que vem trazendo já bastante frutos para a UEPB. Como eu falei, a gente já, do Brasil, cerca de 6 a 7 estudantes de doutorado e de pós-doutorado já foram fazer uma parte de trabalho lá na França,
A gente já conseguiu publicar aí uns 7 a 8 artigos científicos, mostrando que efetivamente essas colaborações só fazem crescer a pesquisa e a pós-graduação dentro da UEPB. Dentro da programação da Semana do Meio Ambiente, realizada pelo Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB, no período de 3 a 11 de junho, foi realizada uma trilha ecológica no entorno do açude de Bodocongó, que fica próximo ao campus 1 da UEPB. O repórter Arthur Monteiro Bazante participou do momento e traz detalhes para a gente. 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para celebrar a data, o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB realizou uma vasta programação na Semana de Meio Ambiente ESA 2024 para promover a conscientização e o engajamento da comunidade acadêmica nas questões ambientais. Dentro das atividades, foi realizada no açude de Bodocongó uma trilha ecológica, como explica o estudante do curso, Bruno Martins, que guiou os participantes. A partir dessa caminhada, a gente vai estar observando, né, a questão das transições, da questão do assoreamento, a transição de vegetação, a questão das ocupações, os vários tipos de ocupações, como a gente tem aqui o centro da UEPB, tem o Jardim Botânico, tem ali mais à frente a gente tem umas moradias, tem o próprio parque, né, o Parque Bodocongó, que ele é uma ocupação da margem, e aí a partir disso a gente vai estar tentando gerar uma reflexão sobre como essas ocupações elas vêm a trazer bem ou mal para o açude e como a gente pode intervir, principalmente nós como alunos de Engenharia Sanitária e Ambiental, como é que a gente pode trazer isso para a prática do nosso trabalho. Durante a trilha foram discutidas curiosidades históricas ao redor do açude. Seu Francisco Nascimento conhece bem as questões socioambientais no entorno da localidade. Para mim ele é muito importante, né? É o berço na linologia brasileira. Nasceu para matar a sede do povo de Campina Grande, porque já buscavam água pelo açude velho, pelo açude novo e não conseguiram. Então tentaram no Bodocongó. Infelizmente foi quando foi estudada a água para o consumo humano e não serviu para o consumo humano, né? Mas ele trouxe o primeiro parque industrial de Campina, né? Já veio ocupando, né? Mas trouxe trabalho, deu nome ao bairro, que até então se chamava Ramada, porque só era mato, né? Então o açude deu nome ao bairro. São pessoas que vivem desse açude desde o princípio, né? Tem pescadores que vivem, criaram a família aí, né? Tem um lavador de carro também que criaram família. A caminhada incluiu a observação da fauna, flora e corpo hídrico, além de aspectos de engenharia sanitária e ambiental, como afirma a professora Isa Luna, que atuou na organização da trilha. A ideia da gente trazer os alunos, tirá-los de sala de aula e trazê-los aqui, né, para o açude de Bodocongó, é justamente a gente fornecer aos alunos a oportunidade de verificar os conflitos que existem analisando a paisagem no local. É uma abordagem mais prática que a gente quer tentar promover no meio, né, dessa comunidade acadêmica de estudantes e fazer eles abrirem os olhos principalmente para localidades que são muito próximas a ele, né? Afinal, quem é daqui de Campina que não usa o açude de Bodocongó? Quem é daqui da UEPB, bem pertinho, vizinhança, que também sempre não passa por aqui e observa. Então a gente aproveitou a Semana do Meio Ambiente e está atrelando essas duas atividades, né? Trazer a parte teórica, mas mostrando aos alunos a questão dos conflitos que a gente vai observar, dos usos de ocupação do solo aqui, né, de forma mais prática para os alunos do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB. A gente tem um conflito, né, que gera uma degradação do ambiente, que é, por exemplo, a deposição de resíduos sólidos. Então a gente sempre vê um lixinho boiando ali no açude. E isso é negativo para o corpo hídrico, para o açude, né? Causa degradação ambiental. Outro conflito que é muito grande também é a chegada de águas, né, dos riachos que estão poluídos por esgotos domésticos. Então a gente tem a poluição por veiculação hídrica desses despejos de efluentes, né? E isso polui o corpo hídrico, causa mortandade de peixes, causa o aumento desse tipo de vegetação típico que a gente chama de macrófita, que é indicador de poluição por esgoto, né? Então a gente tem esses conflitos que a utilização desse ambiente natural por uma sociedade de diversas maneiras diferentes gera essas dificuldades aí que a gente tem em manter a qualidade ambiental e em fazer com que as pessoas consigam desenvolver, né, as suas atividades rotineiras. De acordo com ela, é importante fomentar o debate sobre os desafios ambientais contemporâneos, no âmbito acadêmico e na vida cotidiana. A Semana do Meio Ambiente, né, ela é na verdade, ela é instituída aqui no Brasil para a gente justamente ter maior relevância desse assunto, né?
do meio ambiente. Na verdade, do nosso meio ambiente não é apenas a natureza, é o ambiente inteiro, onde a gente desenvolve todas as nossas atividades. Desde a atividade doméstica, de ficar em casa, de passear, a atividade acadêmica, de estudar, né, a laboral, da gente ir para o trabalho, tudo isso acontece no ambiente. A gente tende a dividir o ambiente urbano do meio ambiente, né? Acho que a Semana do Meio Ambiente traz para a gente a ideia de que todo lugar que a gente desenvolve nossas atividades é o nosso meio ambiente. Discutir sobre equilíbrio do meio ambiente, discutir sobre esses aspectos todos relativos à qualidade da água, à qualidade do ar, né, ao uso e ocupação do solo, aumentar, ampliar a consciência ambiental, né, nas pessoas, na sociedade como um todo, de que o meio ambiente é esse complexo de atividades que precisa estar andando junto em equilíbrio, é muito relevante. Então, e que essa reflexão se expanda para que a gente gere mais consciência ambiental, né, e para que a gente consiga verificar formas de minimizar esses grandes impactos ambientais que vão causar essas mudanças ambientais aí no futuro. Arthur Monteiro Basante para o CBN Universidade. Obrigado, Arthur. E vamos fazer mais uma pausa no nosso programa. Depois do intervalo, tem entrevista no CBN Universidade. E o tema é pesquisa científica da colêmbola, que é uma espécie que contribui com a decomposição da matéria orgânica. Ficou curioso? Pois é rapidinho, voltamos já com essa entrevista completa. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta aqui na 103.5 FM, a rádio que toca notícia. E com informações sobre novas tecnologias da UEPB que estão em processo de patente. A Coordenadoria de Inovação Tecnológica, a Inovatec da Universidade Estadual da Paraíba, depositou mais 2 softwares no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Um é o programa de computador intitulado Software para Controle Operacional de Dessalinizador Solar Flutuante, que promete ser um avanço significativo para a sustentabilidade e autonomia em recursos hídricos. E a outra tecnologia é o programa Senior Saúde Móvel para Apple Watch e iOS, que é responsável pelo monitoramento da saúde diária. O software para o controle operacional de dessalinizador solar flutuante é resultado das pesquisas desenvolvidas pelo professor Carlos Antônio Pereira de Lima, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, com a doutoranda Daiane Silva de Abreu Benedito. O objetivo da invenção é otimizar o processo de dessalinização de água em mananciais superficiais. A funcionalidade central do software é o controle sequencial do hardware, que inclui a ativação de bombas responsáveis pela transferência da água dessalinizada dos reservatórios do dispositivo flutuante para um reservatório fixo nas margens do manancial. Este processo é cuidadosamente monitorado por sensores de nível que asseguram a precisão e eficiência na coleta e armazenamento da água. A outra tecnologia que está em análise para a emissão de patente é o Senior Saúde Móvel, disponível para Apple Watch e sistema iOS, que armazena informações do Apple Watch. Oferece uma visão abrangente das métricas da saúde dos usuários, incluindo passos dados, padrões de sono, frequência cardíaca e minutos ativos. Entre suas funcionalidades estão a coleta de dados de sono e frequência cardíaca, vitais para o monitoramento da saúde cardiovascular, além da contagem de passos e minutos ativos, que incentivam um estilo de vida mais ativo e saudável. Essa tecnologia foi desenvolvida pelo professor Paulo Barbosa, em parceria com outros pesquisadores do NUTES. Agora é hora da nossa entrevista, que teve a produção de Arthur Monteiro Basante com o apoio técnico de Juliana Marques. Descrever, identificar e nomear os seres vivos seguindo vários critérios. Resumidamente, é isso que faz o ramo da biologia chamado taxonomia. E aí são analisadas questões como aspectos morfológicos, ou seja, da forma desses seres, questões genéticas, fisiológicas, reprodutivas e por aí vai. Leva em consideração reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Já dá para perceber que é um trabalho nada simples, né? Que é um trabalho um pouco difícil pelo que eu estou falando. No Campus 5 da UEPB, em João Pessoa, o professor e pesquisador Douglas Zeppelini coordena a pesquisa de Taxon colêmbola.
Essa pesquisa busca sistematizar informações sobre as espécies de colêmbula, avaliando também o risco de extinção. As colêmbulas são espécies que contribuem com a decomposição da matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes e a saúde dos solos. Vamos entender melhor essa pesquisa na entrevista de hoje com o pesquisador. Professor, vamos iniciar perguntando sobre as colêmbulas em si, para que o nosso ouvinte compreenda melhor do que estamos falando. Qual a importância delas para o meio ambiente? O papel ecológico dos colêmbulos, né, no ambiente, na verdade, os colêmbulos eles ocupam praticamente todos os ambientes terrestres, né, desde florestas tropicais, regiões temperadas, desertos, cavernas, então, ambientes terrestres eles estão em todos. Então, obviamente, eles não têm um único papel ecológico, né? Varia de acordo com o habitat onde ele está, etc. Mas, de forma geral, os colêmbulos eles são recicladores de nutrientes, eles são formadores de solo, eles se alimentam de detritos vegetais, detritos animais e muitas vezes dos fungos que crescem sobre esses detritos e defecam basicamente solo estruturado com nutrientes disponíveis, né, para a vegetação, por exemplo. Também a sua abundância no ambiente de solo é bastante importante em relação à biomassa, né? E como ele se alimenta de detritos e defeca solo ou de fungos e defeca solo, ele encurta a cadeia, o tempo do ciclo de decomposição da matéria, fazendo com que a matéria orgânica, vegetal e animal, passe mais rapidamente para o solo e esteja disponível para a vegetação que se desenvolve em cima. Além disso, pelo seu tamanho e sua abundância, eles são base de cadeia trófica, ou seja, eles são presas para vários tipos de predador de solo, sobretudo nas suas fases juvenis, por exemplo. Algumas aranhas, os seus juvenis não conseguem atacar presas grandes, então eles se alimentam de colêmbulo. Os aracnídeos, praticamente todos, em algum estágio do seu desenvolvimento, acaba predando colêmbulos. Então ele é um importante elo aí, né, levando a energia da matéria orgânica em decomposição já para níveis tróficos superiores. Esses predadores eventualmente são presas de vertebrados, de outros organismos. Alguns vertebrados se alimentam de colêmbulos, tem alguns lagartos e anfíbios pequenos que se alimentam de colêmbula, justamente pela sua abundância, né, pela sua disponibilidade nos mais variados habitats. Então, de forma geral, é isso. Ele tem uma importância no ambiente como formador de solo, que é a base da cadeia trófica para os produtores primários, e como presa para os predadores de solo em geral. E como são realizadas as pesquisas sobre a taxonomia de colêmbula na UEPB? Na verdade, há um histórico, né? Essa pesquisa foi mudando de acordo com a melhoria da infraestrutura, sobretudo infraestrutura de microscopia e de pesquisa, e também o amadurecimento dos alunos, que hoje são pesquisadores associados ao laboratório, ao Instituto de Biologia de Solo, e, obviamente, somando expertises, o processo e a pesquisa toda também amadureceu. Mas, de forma geral, são recebidas amostras ou coletadas amostras onde a gente tria a fauna de solo, geralmente amostras de solo ou substratos especiais como guano de aves, material, detritos vegetais e animais dentro de caverna, mas enfim, a gente coleta esse material e separa os colêmbulos através de um processo mecânico, onde o próprio animal se desloca e cai dentro de um fixador. Depois a gente vai montar esses animais, porque são animais pequenos, e para poder fazer o estudo da morfologia, a gente precisa montar lâminas e estudar sob microscopia. A princípio, microscopia óptica, com contraste de fases, onde a gente faz desenhos esquemáticos da quetotaxia, que é a distribuição das cerdas do animal, e também da macromorfologia, que são as estruturas mesmo da morfologia desse animal. Outra parte, isso já mais recente, né, em função da aquisição de um microscópio eletrônico de varredura, então outra parte dessa pesquisa é direcionada justamente à microscopia de varredura, que é uma microscopia muito mais potente, muito mais moderna, e com isso a gente conseguiu aprofundar muito mais os conceitos da morfologia, né? Conseguimos fazer uma morfologia muito mais detalhada do que ela é normalmente realizada quando é só com microscopia óptica. Pois bem, mais recentemente nós desenvolvemos um novo método
de taxonomia, que está aceito agora, o artigo já está aceito a publicação na Ecology and Evolution, é o nome da revista, e nesse novo método a gente propõe uma taxonomia codificada para diminuir a ambiguidade na nomenclatura e no emprego de adjetivos diferentes para descrever a mesma estrutura, e também para termos um produto dessa taxonomia que seja mais acessível a não especialistas, porque uma linguagem muito técnica, muito restrita, impede que essa informação flua entre diferentes disciplinas da biologia de forma mais direta. Existem parcerias entre o Laboratório de Sistemática de Colêmbula e Conservação da UEPB com outros grupos e instituições. Qual a importância, professor, dessas parcerias? O Laboratório de Sistemática de Colêmbula e Conservação, que é o nosso laboratório, ele tem sim parcerias com outras instituições aqui no Brasil. Por exemplo, nós temos uma parceria já de longa data, né, e trabalhos em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do professor Bruno Bellini. Nós temos parceria com a professora Cleide Mendonça do Museu Nacional, inclusive de coorientação de alunos de doutorado e pós-graduação, né? E temos parcerias internacionais também com o professor Palacios Vargas do México, que é uma parceria de longa data, longuíssima data. Temos parceria com o professor Lubomir Kovács na Eslováquia. Temos parcerias em Alcalá de Henares, na França, com o professor Vicente Ortunho. E outras parcerias também já estabelecidas e que eventualmente se repetem, né? A importância de estabelecer parcerias internacionais e nacionais, sobretudo, fortalece a disciplina no Brasil, que hoje é um dos países mais importantes na colembologia, que, sobretudo nos aspectos de taxonomia, é um país que tem um certo destaque, né, na sua produção, e se essa colaboração interna ela fortalece, né, essa linha de pesquisa e essa escola internacionalmente, como uma unidade. E as parcerias internacionais elas fortalecem, primeiro, possibilidade de trânsito de pesquisadores e de alunos, né, pós-graduação, sobretudo, e também troca de know-how, de tecnologias, e a colaboração internacional tende a resultar em projetos mais longos, com maior complexidade. O que fazer para combater as ameaças de extinção de espécies colêmbulas? Isso depende da espécie, porque o processo de avaliação ele vê vários aspectos populacionais, aspectos da espécie, né? Aspectos populacionais da espécie, distribuição dessa espécie e as ameaças que eventualmente estejam atingindo essa espécie, né? Então, obviamente, diferentes situações, diferentes ameaças. Então, nós temos espécies que têm uma distribuição muito restrita com alguma ameaça, geralmente é deterioração de habitat, ou então exploração agrícola ou urbanização, acaba levando uma ameaça, e se essa espécie tem uma distribuição muito restrita, obviamente ela vai estar ameaçada por essa expansão, essa degradação de habitat. Então aí seria necessário um tipo de estratégia. Uma espécie que está num lugar onde ela tem uma distribuição muito restrita, mas o lugar está relativamente bem conservado, mas existe uma tendência de algum tipo de atividade humana que possa levar essa espécie rapidamente a uma categoria mais grave de risco. Então, vai exigir uma outra estratégia. Então, não tem como dizer o que fazer para tirar. Depende, cada caso é um caso, e, eventualmente, a melhor forma seria poder estabelecer unidades de conservação que abrigassem essas espécies que estão na lista, né? Um dos feitos importantes relacionados a essa pesquisa é a criação do Instituto de Biologia de Solo. O que é e qual a importância desse instituto? Ao longo do tempo, houve um amadurecimento, né, das minhas linhas de pesquisa e do próprio laboratório, e eu colocaria como, primeiro, o maior e mais importante fruto desse processo, né, é a institucionalização, né, a fundação do Instituto de Biologia de Solo, que é uma ideia ainda, já é aprovado, já existe oficialmente dentro da universidade, e agora nós temos que materializar, né, com uma estrutura física e
pôr para funcionar a ideia toda, que é de uma instituição dentro da instituição para promover ciência relacionada a solo, que é uma lacuna, é uma carência que existe no Brasil, e não só no Brasil, né, em geral. Existem várias linhas de pesquisa, vários laboratórios trabalhando com biologia de solo, mas não existe uma instituição que reúna esses esforços e concentre eles. Então, esse seria, eu acredito, o produto mais promissor para um futuro. Obrigado, professor Douglas Zeppelini, pela esclarecedora entrevista. Vamos fazer mais um intervalo no nosso programa. No próximo bloco, a gente fala sobre as novas tecnologias da UEPB. E ainda, livro de poesia é lançado pela editora da UEPB. O CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Termina no próximo dia 30 as inscrições de submissão de trabalhos em eventos organizados pelo Departamento de Letras do Campus 3 da UEPB em Guarabira. Os eventos são o 6º Encontro Nacional sobre a Linguagem da Criança e a primeira Jornada Nacional em Aquisição da Linguagem e Interfaces. A jornada é organizada pelo professor de letras Paulo Ávila, que traz mais informações para a gente sobre os eventos e a submissão dos trabalhos. A ideia de trazermos a primeira jornada, que é a Jornada Nacional em Aquisição e Interfaces, é exatamente expandir os conhecimentos da aquisição de linguagem para a formação de professores e para um público externo ao UEPB. Então, profissionais que lidem com a linguagem, sejam psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, linguistas, pedagogos e outros interessados, antropólogos, podem se interessar, podem se inscrever. O evento ou os eventos que vão acontecer concomitantes têm essa finalidade mesmo, de expansão, de fomento, de alcance. Então, nós queremos alcançar mais profissionais, tanto que já estejam atuando, quanto os que estão em formação, nas licenciaturas, por exemplo, para que entendam essa ciência que lida com a linguagem da criança, não somente pela vertente linguística, mas também por outras vertentes, né, para falarmos sobre essa pluralidade, essa interdisciplinaridade também. A criança que é inserida em um contexto de estímulos na linguagem, desenvolve melhor o seu vocabulário, seja por meio da leitura, da escrita, da contação de histórias, da conscientização com relação a rimas das palavras, né, das canções, das cantigas e daí por diante. Então, nós estamos oferecendo também 3 minicursos com profissionais que vão falar exatamente sobre estratégias que profissionais e pais e professores podem utilizar nesse estímulo, nesse incentivo sócio-interativo com a criança em sua linguagem, né? Então, a gente vai falar sobre leitura, a gente vai falar sobre escrita, sobre análise linguística, sobre oralidade também, a importância de entender os contextos de oralidade. Vamos falar sobre gêneros multimodais, como histórias em quadrinho. Vamos falar sobre questões étnico-raciais na formação do leitor. Vamos falar também sobre a dificuldade e também a sensibilidade que precisamos ter quanto às questões que as crianças e os adolescentes em fase escolar estão tendo com relação à linguagem, para saber se essa linguagem ela é simplesmente uma questão de singularidade, né? Uma dificuldade na aquisição, ou no desenvolvimento, ou na aprendizagem, ou se são questões cognitivas, se são questões fonoaudiológicas, se são questões psicológicas. Então, a gente vai ter profissionais aqui discutindo sobre tudo isso. O nosso grande interesse é formar pessoas. E mudamos de assunto para falar sobre uma nova publicação da editora universitária da UEPB. É o livro 365 Dias com Poesia em 365 Poemas, do servidor da UEPB, Josenildo Lima. Ele, que também é poeta e já tem mais de 50 folhetos de cordel publicados, reuniu no novo livro poemas abordando temas do cotidiano. Confere aí na reportagem de Tiago Vasconcelos. Seja princesa ou seja lavadeira, daí mais alto
O livro 365 Dias com Poesias em 365 Poemas, de Josenildo Lima, foi lançado no Museu de Arte Popular da Paraíba. A obra foi contemplada em edital da Lei Paulo Gustavo e publicada pela editora da Universidade Estadual da Paraíba, com selo Latus. O livro foi lançado em uma noite, mas foi produzido pelo autor em 365 dias para o leitor desfrutar durante o ano inteiro. Como destaca Josenildo Lima. A criação desse livro ele nasceu no ano de 2022, no dia 1º de janeiro, né, ao virar o ano, a gente lá na orla vendo os fogos de Réveillon. Aí veio a ideia, fazer um poema para comemorar o dia. Aí no outro dia eu disse, agora vai ter que sair um todo dia. E a gente saiu construindo um poema por dia e postando no Instagram. Agora era feito aleatoriamente. Por exemplo, às vezes você estava numa viagem, aí vinha a inspiração para criar o poema. Aí você gravava o áudio e quando chegava em casa transcrevia, pegava uma fotografia daquele momento e registrava o poema na internet. Então veio assim, ele nasceu, não era pretensão virar um livro físico, ele nasceu inicialmente no Instagram, ao longo do ano de 2022 e depois disso passou um tempo lá guardado e em 2023 surgiu um edital aqui em Campina Grande da Lei Paulo Gustavo e esse edital possibilitou a publicação desse livro. Quando eu mandei a ideia, o projeto foi aprovado e hoje estamos aqui, né, publicando o livro, que é um livro de poesia mesmo, não é um livro de cordel. O povo pergunta, é o cordel? Não, é poesia de vários gêneros diferentes. O poeta é natural de Pernambuco, mas também se considera paraibano. Esse é o segundo livro publicado por Josenildo Lima, que tem mais de 50 folhetos de cordel lançados. A obra traz diversos temas do cotidiano. O que acontece conosco durante um ano? Né? Como ele passou um ano para ser construído, então os temas desse livro ele é variado. Tem poema de amor, de saudade, tem poema de solidão, tem poema profundo de descontentamento com o mundo ou de reconexão com o próprio mundo. E tem poemas assim pitorescos, né? Poema do dia a dia que você olha e diz, o que é isso? O que é que ele está querendo falar com isso, né? Mas é isso, a temática é variada e o estilo também. O leitor vai encontrar no livro poemas aí em quadra, poemas que são decassílabos, poemas mais compridos aí, como se diz, né? Quando chegar no último poema, não se desespere não, você termina de ler ele, mas ele é comprido, né? Só um spoilerzinho aí. Agora, os primeiros são bem curtinhos. O que é que vai ter para esse leitor no número 5? Ele diz, poema número 5. Então o poema nem título tem, você que bota o nome dele. Sonhe com força e lute, faça sempre o correto. Mesmo que a dor refute, não deixe quebrar o teto. Então esse é um dos poemas que constam no livro. Curtinho, mas bem profundo, né? Ele toca na sua alma, espero. O livro tem 12 capítulos, um para cada mês do ano. O prefácio foi feito pela professora e pesquisadora Joseilda Diniz. É uma leitura assim, muito agradável, uma leitura de imersão no cotidiano de um poeta, né, de um observador da vida, de um observador do seu cotidiano e do cotidiano das pessoas que estão no seu entorno. E o que ele faz é nos trazer para dentro de nós, né, para essa busca intimista das nossas próprias experiências. Então, eu acredito que o leitor ele vai se debruçar e, como o próprio J. Lima disse, eu acho que como prefaciadora, eu só contribuo um pouco para que o livro seja aberto com mais leveza, né? Com vontade mesmo de, numa tarde, você ler um dia na vida daquele poeta, mas um dia naquela observação daquele artista, né? Daquele pensador. É uma filosofia de vida, né? Cada descortinar de um poema é uma descoberta nova de si e do teu entorno. O lançamento em forma de sarau foi prestigiado por familiares, amigos e colegas de trabalho do autor, bem como poetas da região. Sim, eu sou Claudete Gomes, da Baixada Fluminense, da Rua da Beija-Flor, e com muito orgulho penso, sou sambista e forrozeira cordelista brasileira. Com isso, não há suspense, mas assim quis o destino, com as bênçãos do Criador, eu sou neta de Beraldo, o que o belo bem tudou. Essa história me destina, nordestina, de menina, Paraíba, sim senhor. A obra está sendo vendida diretamente com o autor pelo Instagram, no @jlimacordelista. Liberte-se daqueles pesos grudados dentro de você. Aqueles que não agregam, sumam a força e o querer.
Jogue tudo numa sacola e busque o bem viver. Tiago Vasconcelos, para o CBN Universidade. Obrigado, Tiago. E só reforçando o contato do autor, é através do Instagram, @jlimacordelista. O CBN Universidade desta semana fica por aqui. A apresentação foi de Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Produção de entrevista de Arthur Bazante, com reportagens de Micaela Nogueira e Tiago Vasconcelos. A edição de Isis Coelho, edição técnica de Apolo Ricardi e a direção geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. Se você perdeu algum trecho do nosso programa, não se preocupe. A edição deste sábado está disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Lá, além do CBN Universidade, você acompanha toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programas e lives. Aproveite para se inscrever no canal Rede UEPB no YouTube e nos siga nas redes sociais, @UEPB Oficial no Instagram e no Facebook é só pesquisar a nossa página, Universidade Estadual da Paraíba, Rede UEPB. Tenha um ótimo fim de semana. Esperamos por você no próximo sábado aqui no CBN Universidade. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.